Mais uma vez, estamos aqui na Fênix, né, complementando todas aquelas visualizações. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando e vamos mais uma vez falar sobre a dependência química, mas sobre outro ângulo. A dependência química que eu tenho notado, né, nessas visualizações, nessas clínicas onde eu vou dar palestras, certo? Eu em outros vários lugares, é que o dependente químico, ele forma no subconsciente dele, certo? Um lixo psicótico. Então, muitas vezes, tem pessoas que não se recuperam porque eles não fazem o quarto e o quinto passo. O quarto passo é uma visualização do seu subconsciente para ele limpar esse lixo que ele tem dentro dele. Pode ver que a maioria de pessoas que sofrem de doenças mentais, a maioria de pessoas que sofrem, certo, sobre qualquer situações de doenças, é porque não soube trabalhar mentalmente. Principalmente o dependente químico que gera compulsão e obsessão do uso da droga e do álcool. Quando ele está internado, ele precisa perceber que ele precisa fazer o quarto passo, que é para tirar o lixo que ele tem dentro dele. Eu vejo na clínica onde eu trabalho a dificuldade que o dependente químico, principalmente o usuário de crack, usuário de cocaína e o usuário de maconha, que eles não se intimidam em limpar esse lixo psicótico deles. E o que acontece? Eles não se expõem às dificuldades que eles têm dentro deles para admitir realmente que eles sofrem de uma depressão, não sabem lidar com essa depressão. Por quê? Porque eles não se limpam desse lixo. Isso não só é para dependentes químicos, isso é para todas as pessoas que sofrem do seu passado. Porque o passado já era. O passado não adianta, serviu só como um professor, certo? Na realidade da consciência, para admitir a sua impotência. Por quê? Porque as coisas que o dependente químico fez lá atrás deram errado, devido ao uso da droga e do álcool. E para nós irmos para frente, nós precisamos criar uma autoestima. E essa autoestima, ela sai incluída no quarto passo. Quando você tira esse lixo psicótico, esses pensamentos negativos, do que aconteceu com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio, com a sociedade, tá entendendo? Eu pego e eu limpo para ter uma consciência melhor para o futuro. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra na clínica. Ele não faz o quarto passo. Quando você faz o quarto passo, você admite realmente que esses seus erros, essas insanidades, certo, que fez no passado, são consequências devido à droga e ao álcool. Quando a pessoa admite realmente e faz por escrito, certo, ele está limpando o seu lixo do seu subconsciente. Aonde que ao limpar esse lixo do subconsciente, vem a consciência superior, onde que ele começa a mudar a sua escala de vida. Essas são as dificuldades dos recaídos. Porque nós temos um planeta diferente, um cosmo diferente dentro do nosso cérebro, tá entendendo? Que se você não limpar a sujeira do sótão que está dentro dele, você vai ficar depressivo, deprimido, você vai ficar com depressão. Porque a realidade é o seguinte,
a pessoa que usou muito tempo droga e álcool, para ele retornar na sociedade novamente, ele tem que fazer uma limpeza. É o que diz aqui no quinto passo. Imagine uma casa que ficou fechada por vários anos. Imagine um dependente químico que ficou com a mente fechada por vários anos, usando uma droga ou álcool, qualquer coisa que seja, que só colocou lixo no seu subconsciente. E tem mais, ratos, baratas e morcegos ocupando esse espaço. Quando os odores antigos emofados de bolor, paredes manchadas, quadros desbotados, que você pega e não joga fora, certo? É um modo simples de explicar para as pessoas que nos visualizam, certo? Entramos de imediato sentimentos de medo e pavor que nos vêm assaltar. E quando esse medo e pavor vem assaltar o dependente químico lá fora, na vida social, o que acontece? Ele volta a beber e se drogar novamente. É por isso que o quarto passo são um dos principais passos do programa de recuperação dos 12 passos. Outra, corremos para abrir as portas e janelas, ventilar os cômodos abafados que estão no nosso subconsciente e acendemos as luzes e expomos todos os cantos escuros e empoeirados. Limpamos essa situação, no qual vemos a luz do dia espantar os demônios da escuridão e da sombra. Quando o dependente químico vem na clínica, ele precisa fazer um bom quarto passo para limpar esses demônios do medo, das frustrações, do que fez para a mãe, do que fez com o pai. Isso também a família precisa. As famílias que participam de Amor Exigente, de Alanão, Naranão, tá entendendo? Eles vão entender isso, que eles também precisam limpar o passado daquilo, para nós retornarmos à verdadeira luz da consciência, para expandirmos para o futuro. Senão o dependente químico fica na mesmice. Ele não resolve os problemas interiores dele. Por isso que muitas pessoas estão adoentadas emocionalmente e vem o quê? A doença da alma, ela expande para fora do corpo. É onde que vem, certo? As doenças de vários tipos, tá entendendo? Que a pessoa realmente não sabe dirigir a sua vida, ele não sabe se encontrar realmente na sua vida. Por quê? Porque ele não limpou o lixo do passado. Ele tem que fazer uma limpeza total. E essa é uma das maiores, certo? Empregações que a gente faz no programa de recuperação quando o indivíduo ele está internado, porque precisamos saber todo o histórico dele para trabalhar com ele e com a família dele. Quando a família começa a entender isso, que não é só colocar o indivíduo internado. Por isso que eu conversei com um amigo meu lá de Goiânia. Eles estão agora colocando a ibogaína, estão colocando várias, certo? Remédios naturais, só que tem que ser provado pela Visa, no qual a pessoa tem que limpar todo esse passado dele. E para uns estou dando certo, eu estou notando isso, mas precisa sempre ter um psicoterapeuta, um psicólogo, e ele tem que parar com várias manias que ele tem, principalmente do cigarro, certo? Principalmente da alimentação, onde que ele vai tomar esse medicamento, certo? Natural, que vai envolver o psíquico dele. Tomara que isso dê resultado para os nossos pacientes. Mas, concluindo esse programa de recuperação,
Ele precisa ter uma vontade, uma força maior dentro dele, que ele possa admitir, propriamente dito, que ele é uma pessoa doente, que ele é uma pessoa que tem uma química que não funciona igual uma química de uma pessoa que é normal, do cérebro. Isso já foi falado há várias videoterapias que eu falei. Quando a pessoa faz esse trabalho, pode ver que ele busca a recuperação lá fora. Eu tenho notado que a ciência está avançando cada vez mais, né, como eu mostrei sobre o álcool na visualização da semana passada. Visualizei o álcool como o que ele faz no cérebro, o que ele faz no organismo. Porque primeiro vem no sistema nervoso central e depois passa, certo, totalmente para o corpo todo. Justamente a alma e o espírito. Quando ele limpa todas essas maneiras, pode acreditar que esse menino vai se dar bem na vida, buscando recuperação e estando limpo. Eu vejo pessoas que vão numa igreja evangélica, por exemplo, ou que vão numa igreja católica, ou começam a acreditar num Deus todo-poderoso, seja ele qual for, né? Jesus Cristo, ou qualquer entidade que tem a doença da adicção, qualquer pessoa que tem essa doença da adicção, que quando ele vai buscar um poder superior, esse poder superior ajuda ele, desde que ele tenha ação e o propósito de ficar limpo, certo? Que dê forças para ele tirar dessa insanidade dele. Quando ele começa a descobrir isso, ele fica limpo. Ele não precisa de subterfúgios superiores ou inferiores. Ele precisa de subterfúgios normais. O que o programa oferece para ele. Lógico que agora, nesse século, nós estamos avançando na área da medicina, certo? Da área científica, estão descobrindo a gripe, a vacina da gripe, a vacina de várias doenças. Agora tem esse bichinho aí, chikungunya, que está sendo um problema, né, super mundial, certo? Principalmente aqui no Brasil. Porque se a pessoa não tiver consciência que precisa tirar aquela água limpa e jogar para fora, aquele bicho vai se promover e vai picar o indivíduo, que ele vai ou ficar doente ou vai morrer. A dependência química também é a mesma coisa. Se eu não tirar o lixo que tem dentro do meu subconsciente, certo? Aquilo lá vai me picar e aquilo lá vai me trazer uma doença pior, emocional. Eu não vou conseguir trabalhar com aquilo. Vai ter que precisar de ajuda médica, ajuda de profissionais de valores que vão ajudá-lo de alguma maneira. Tomara que vocês me entendam o que eu estou falando. Quando a pessoa tira totalmente essa maneira de ser, ele muda o seu comportamento mental. Ele mudando o comportamento mental, aí ele vai ser algo produtivo na sociedade, não precisando de recursos egóicos, certo? Que vai gerar confusão na mente dele. E sim, vai gerar uma fé aonde que ele vai produzir mais na sociedade. É esse o nosso intuito em várias comunidades que nós temos, que nós colocamos pessoas lá para ser, certo? Ser modificados o seu cérebro, né? Que é uma modificação, né? As pessoas falam que vai ter cura. A cura vem do próprio indivíduo. É o indivíduo que põe a cura dentro dele. Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, que veio uma pessoa para Cristo, né? E falou, cura-me, Pai. Aí ele falou, não, você pode se curar a si mesmo, desde que você tenha fé, certo?
Então, o programa de recuperação é a nível espiritual. Quando se fala a nível espiritual, é a nível mental, é a nível de ação, de progresso, certo? Não a nível dele se arrebentar a vida dele por toda a vida. Eu tenho visto senhoras de idade que estão sendo, por causa do álcool, estão sendo internadas, ou meninas também, que foram abusadas desde criança por parentes, tá entendendo? Ou por alguma situação qualquer, em que de repente esse lixo psicótico ainda está no cérebro dela. E como nós temos que tirar esse lixo psicótico? Ela tem que escrever o quarto passo, certo? Analisar e depois fazer o quinto, para esse lixo sair todo. Porque senão ela sempre vai se lembrar e ela pode voltar a recair novamente. Não são só as mulheres, como homens também. Então o que eu digo, é pela fé que nós removemos as montanhas. Eu não estou sendo religioso, eu estou apenas falando sobre a nível espiritual. É pela fé que nós temos que construir a nossa vida. É pela fé num poder superior, no qual, no programa de recuperação, a gente escolhe por livre, espontânea, boa vontade, para nós redimir as nossas situações passadas e limpá-las de uma vez. Aí nós vamos caminhar com grande tendência ao progresso, tanto espiritual, material, certo? E comportamental. Era isso que eu tinha que falar para vocês, certo? Como dono da Fênix que eu sou, certo? Qualquer coisa pode me procurar nos 2 telefones que eu tenho, certo? Qualquer coisa pode precisar de internação, pode me procurar e a gente vai escolher o melhor caminho para as pessoas que são dependentes químicas. Meu muito obrigado, que Deus favoreça uma boa semana para vocês, em que nós estamos juntos a cada dia que passa. Só por hoje.